oficialmente bem-vindas. Esse é o Conexão e Carreira, que ele tem como objetivo propor essa troca de conhecimento e que vocês conheçam um pouco mais da atuação profissional uma das outras, porque sem dúvida temos aqui no nosso grupo, no nosso clube, mulheres que propõem soluções interessantíssimas e às vezes a gente não sabe que é aquilo que busca. Por isso que hoje a Eliane Dávila vai falar para nós sobre o tema o eu, o nós e o mundo. Três fios que entrelaçam carreiras com propósito. Estou curiosa para entender um pouco mais desse tema, então vou deixar ela falar sem muitas delongas. E Eliane, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui conosco, reservando esse tempo para compartilhar um pouco do teu saber com a gente. Ai, muito obrigada, me sinto muito feliz de estar aqui e também, compartilho aí com as gurias do sul, né, aqui a gente chama de gurias, né, eu vi que a Tamine eu ainda não conheço, a Liz, eu conheço, bem também, né, então agradeço profundamente, né, vocês daqui do sul e também todas que destinaram aqui esse tempo para a gente pensar um pouquinho mais sobre nós, né. Então, já falamos aqui, é pensar um pouco sobre a questão do propósito, a questão de carreiras mais conscientes, né. E antes de tudo, assim, eu queria para as pessoas que ainda não me conhecem, né, aqui tem umas fotinhos, né, eu amo fotos. E essa primeira ali de cima sou eu, né, ainda com 3 meses, de idade, né, com um sorriso já no rosto, pensando, né, nesse futuro que me esperava, né. Foto seguinte é eu e a minha irmã, que eu tenho um profundo carinho, né, a Lucilene. Aqui, meu esposo, né, e abaixo os meus pais, né, que aqui numa viagem, que a gente fez, a Punta Cana, e eu sou uma pessoa que valoriza muito a questão da família, né, para mim eles são muito importantes, então, um pouco de mim aqui só para vocês antes da gente começar, né, a falar sobre conteúdo. Mas quem é a Eliane, né? Enfim, eu estou aqui no grupo há pouco tempo, como embaixadora, mas já me conecto com essa questão de estar buscando, né, novas ideias e ouvindo vocês, e a gente, quanto mais a gente se conecta, né, mais a nosso horizonte de conhecimento se expande, né. Eu sou comunicadora, mentora, pesquisadora, né, eu digo de vidas com propósito, né, sou fundadora de uma empresa desde o ano passado, a Aspire Global Group. Também tem um programa de TV aqui no Rio Grande do Sul, já há 5 anos, né, que hoje está no canal 524 da Claronet. Sou doutora em processo de manifestações culturais, com estágio doutoral na Espanha, né, em Málaga, vivi um tempo ali, é uma cidade muito bacana. Tenho 23 anos de carreira corporativa no setor financeiro, né, e também sou mentora de carreiras e negócios com alma, com atuação, internacional. Já trabalhei fazendo mentorias com uma associação, chamada ABMEM aqui no Brasil, né, Associação Brasileira dos Mentores de Negócio. Também participo ativamente em várias redes, né, aqui do Rio Grande do Sul, Capitalismo Consciente, Winner Development Goals, que é o IDG, né, a ABRH, o MOVE, e também todas as relações que eu tenho junto com a Aspire, né. Eu acredito muito nessa questão de nós líderes, né, sermos mulheres que possam curar muitas vezes outras pessoas, né, que possam cuidar a partir dos nossos negócios também de outras pessoas que trabalham com a gente e tudo mais, aí conectando o eu e o nós, o mundo, que eu vou trazer aqui qual é a minha fala nesse sentido, né. Trazendo sempre esse objetivo de ajudar as pessoas a realinharem suas trajetórias, eh, buscando sempre essa conexão, interna, né. Que está a minha empresa, depois vou deixar as redes também para vocês, né, mas a gente começar a pensar um pouquinho, na nossa carreira, né. Eu já fiz, 3, transições de carreira, então, assim, tenho um background, assim, para comentar, né, por isso que eu trouxe essa temática. E muitas vezes, né, para mim, assim, a carreira, acabou não estava mais refletindo o que eu era naquele momento, né. Então, a partir disso, eu vou trazer um vídeo aqui bem bacana para a gente iniciar e interiorizar um pouquinho mais, né, vou só ter que tirar um pouquinho da tela, descompartilhar aqui, porque ele não estava vindo com som, e vou colocar ele aqui para vocês, rapidamente. É um vídeo muito bonito, e eu gostaria que vocês,
tivessem esse tempo para vocês e começassem a pensar um pouquinho mais, sobre o que que vocês estão vendo aqui. Po Tem som? Vocês estão ouvindo? Sim, tudo ok, pode seguir. Ah, ok. O vídeo não chegou aqui ainda, novamente, tá? Não chegou? Não, Não, aqui tinha onde estava começado e passando agora parou. não. Aham. Tá, então espera aí, então acho que não deu certo. Vamos ver de novo aqui, espera aí. Tá com som, vamos tentar. E agora? Pegando. Vamos lá. Uau! Gurias, o que que sentiram? Quem gostaria de falar? Já que a gente tá aqui, né, acho que quem quiser escrever, enfim. O que que sentiram com o vídeo? A gente é pequeno. É isso aí. E quantos mundos a gente tem, né, tem o nosso interno, tem o nosso externo, e quanto é complexo, né, essa a nossa vida, mas ao mesmo tempo, né, o convite aqui é para a gente olhar para dentro, né. Eu acho que vale muito quando a gente olha as nossas carreiras, principalmente, né, com esse olhar, de quem a gente é, o que que a gente veio, da onde a gente veio, né. Então, a minha provocação aqui é essa, né, para a gente sair daqui com
algumas pulguinhas atrás da orelha, que nem eu digo, né, aqui no Rio Grande do Sul, para a gente pensar e tudo mais. E aí, gente, falando realmente nesse momento de carreira, né, quantas vezes a gente segue os caminhos, né, e chega um momento aí que a gente percebe que já não é mais o mesmo, né, que as carreiras que a gente tem, que a gente está, não nos traduzem mais, né. Eu trabalhei muito tempo em instituição financeira, então a minha primeira transição foi justamente para esse mundo, assim, né, eu saí porque não porque eu claro que toda a trajetória foram 23 anos, né, foi muito legal, mas ao mesmo tempo o processo de propósito, ele é construído ao longo da vida, né, e a gente vai mudando esse propósito também ao longo da vida. E tá tudo certo, né, e a gente precisa sempre estar atenta, porque isso vai fazer a diferença, né, e a gente só tem uma vida, então não dá para desperdiçar, né. Aqui, gente, vocês viram pela minha bio aqui, eu sou uma pessoa assim, eu me digo como um perfil nexista, né, que gosta de olhar tudo, né, um pouco de tudo, né, e aqui nessa apresentação eu trouxe um pouco da filosofia, né. Eu faço filosofia na Nova Acrópole, que é uma escola mundial que talvez vocês conheçam, né, e eles trouxeram essa foto aqui, essa imagem, né, que eu achei bem bacana, né, o que que é o ser humano, né. Para as religiões, tem muito a ver com a criação de Deus. Quando a gente pensa em materialismo histórico, né, é um animal evoluído. Na filosofia natural, a gente diz que é uma consciência que busca realizar-se, né. Então, por isso que para mim, buscar o nosso propósito, buscar a nossa essência, olhar para dentro, tem a ver com o que a filosofia natural, né. Quando a gente fala em ser filósofo, né, e na própria escola isso é muito representado, né, a filosofia ela é o amor à sabedoria, né. Então, todos nós que temos amor pela sabedoria, a gente é, na verdade, um filósofo. Então, o filósofo é basicamente isso, e eu me considero também uma filósofa, né. E aqui, gente, trazendo para vocês uma outra fala, né, "Penso, logo existo". Essa frase, assim, ela traz muito sobre esse modelo cartesiano que a gente viveu, né, e vive muitas vezes ainda nas nossas carreiras, aonde a gente precisa ser muito lógico e a gente não usa a nossa criatividade, a gente não consegue conectar o nosso propósito nas organizações, às vezes, que a gente está, né, e tudo mais. E isso só fragmenta, né, muito o que não é para ser fragmentado, né, porque nós somos essência, nós somos propósito, a gente tem valores, a gente tem virtudes, né, e quando a gente entra dentro de uma organização ou cria uma organização para outras pessoas, né, que a gente saiba que essa organização ela é um espaço de cura também, né, um espaço de desenvolvimento, e eu não tenho como separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, né. Eu nunca me esqueço que um dos meus, trabalhos, super jovenzinha, lá nos 17 anos, né, um dos meus, líderes me disse assim: "Olha, Eliane, tu chega aqui dentro da empresa, né, tu veste a camiseta e deixa todos os teus problemas, do lado de fora", né. E eu escutei aquilo na minha imaturidade, né, fiquei ali, não respondi, né, mas fiquei com aquilo matutando na minha cabeça. Eu disse: "Mas não precisa ser assim, né, não é assim que tem que ser, né". E aí, fui sempre pensando e tentando trazer a questão do meu propósito para dentro desses espaços, né. Nem sempre é possível, a gente sabe disso, né, quem vive no mundo corporativo, tem essa dificuldade, porque acaba recebendo muitas coisas de fora e muitas pessoas acabam saindo, né, revendo suas carreiras justamente por isso, né, por não conseguir, trazer a sua potência, a sua essência. E aqui também uma outra frase, né, tem muita coisa de filosofia, muita coisa aqui que, talvez seja novo para algumas, né, mas enfim, é bastante interessante, né, para a gente, pensar. "Torna-te quem tu és". Carreiras com propósito, né. E aí, já faço um pouquinho dessa mensagem que eu quis trazer aqui com o eu, com o nós e com o mundo, né. O eu, na verdade, traz muito essa questão da nossa autenticidade, né, nos nossos trabalhos, quando e como eu consigo colocar a minha verdade, nesses espaços onde eu estou, né. O nós, num sentido também de troca de vínculos, né. Como é que eu construo essas relações? Como é que eu me conecto,
conecto a minha empresa com os outros stakeholders que estão ao redor, né? As nossas organizações, elas não são uma ilha, né? Então pensar nisso como uma empresa, mas que se relaciona com outras pessoas, né? A nossa empresa também são pessoas se relacionando com outras pessoas. Então, o propósito ele está lá no centro, né? Nessa resposta pessoal do que o mundo precisa, né? O mundo nos chama como uma missão e descobrir esse nosso propósito, essa nossa missão, para colocar isso no mundo, né, nessa trajetória e deixar talvez um impacto positivo e um legado, é que é legal pensar nessa questão do propósito, né? Um autor, aqui uma dica de livro bem bacana, Em Busca de Sentido, né, ele traz muito, essa visão de que a gente precisa buscar um propósito, e aqui ele traz que no sofrimento também é possível, né, porque ele trabalha aqui em campos de concentração, enfim, né, e ele trouxe a história dele, né, eh, quando ele estava nesse espaço, né, como ele conseguiu passar por tudo isso, né, com um propósito. O propósito ele fortalece, né, as nossas relações, o nosso trabalho para a construção realmente de um legado, né. Aqui, pensando nessa questão da filosofia também, né, a ética, a sociedade aqui a ética muito mais conectado com a consciência, o ser humano diante de si mesmo, né. A sociedade seria como é que a gente cria esses vínculos, né, com as nossas com as outras pessoas e tudo mais. E a história, que é a evolução, que aqui, pensando no mundo, né, o eu seria a ética, a sociedade seria as relações do nós, né, e o mundo, a nossa história. É tudo que a gente constrói, né, para deixar realmente um legado nesse processo, né. Carreiras com propósito, então, dentro da minha trajetória profissional, eu estou muito conectada com esses princípios, né. Trabalhei muito tempo representando o capitalismo consciente aqui no Rio Grande do Sul, que é um movimento também que valoriza muito essa questão de uma liderança mais consciente, de pensar, nesses stakeholders. Depois eu tenho até um slide sobre isso, né, que foram os meus aportes, né, de conhecimento para trabalhar com sustentabilidade, para trabalhar com essa nova visão mais ampliada, né, do que seja a nossa relação com todos, né. Então, carreiras com propósito, elas não seguem mapas prontos, né, então, às vezes a gente sabe, né, que, alguns, né, sugerem: "Vamos fazer uma imersão de final de semana e a gente vai conseguir, descobrir o nosso propósito, vai descobrir, tudo e tá tudo certo, eu já vou ter o propósito, às vezes, da minha empresa". A gente sabe que não é assim, né, isso é uma trajetória, é uma jornada que vai, às vezes, por muito tempo, às vezes uma vida inteira para a gente descobrir, né, mas o importante é que a gente esteja sempre presente em cada momento para buscar e captar nessas sincronicidades que ocorrem, né. A vida ela digamos, pedagógica, ela vai nos trazendo, às vezes, obstáculos, dificuldades para a gente se ajustar nesse caminho da nossa missão, né, nesse caminho que realmente vale a pena, né. Então a ética, muito voltado para reconhecer quem nós somos, né, a convivência para crescer junto com o outro, né, a gente sabe que, o outro é o espelho da gente, né, a gente precisa, do outro para se reconhecer na nossa totalidade, né, então, muitas vezes a gente esquece isso, né, e a gente não consegue, às vezes trabalhar as nossas equipes para que a gente tenha dentro das nossas organizações um ambiente, seguro para que essas pessoas possam falar, mas isso tudo faz diferença na performance, né. Eu sei que, a gente tem as organizações para termos resultado e, ao mesmo tempo, se desenvolver. Então aqui o convite, né, para mais uma vez a gente pensar de que forma a gente está fazendo isso, né, de que forma eu estou me relacionando com o eu, né, eu estou me deixando de lado ou estou levando, junto com as minhas virtudes, a minha essência, né, todo esse potencial para mais pessoas. E aí a história, né, deixar esse rastro, né, que faça sentido e que deixe legado.
para construir realmente relações com vínculos verdadeiros, né, com uma visão realmente de futuro. E aí eu já começo a entrar então com a questão do eu, né, a jornada da autenticidade, né, se reconhecer, conhece-se a ti mesmo, é também uma outra fase de Sócrates aqui muito falada. Aqui a gente tem, a questão das virtudes, né, em todas as nossas, pelo menos eu fiz administração de empresas também, fiz outros cursos, e sempre, eu notei que isso não é falado na universidade, não é falado em outros espaços, né? Então, são poucos espaços que trazem isso, né? Às vezes, empresas, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma empresa que eu também me conecto, que é a Sonata Brasil, que acaba trazendo isso com muita potência, né? E para a gente pensar em quais são realmente as nossas virtudes e como a gente pode buscar isso com mais potência, né? Então, tentar entender isso é um caminho, né, que vai nos trazer por esse caminho de uma liderança mais com propósito, de uma pessoa com carreiras com propósito, né? Então, uh, aconselho, essa foto aqui ela foi tirada em Florença, né, numa imersão que eu fiz, muito bacana, então vale a pena a gente pensar também sobre isso, né? Aqui uma outra ferramenta que é muito bacana também para a gente trazer essa questão do propósito, que é o Ikigai. Não sei se alguém já conhece, ou conheceu, já teve contato, né? Mas é uma visão muito bacana, né? Dessas conexões que a gente tem. Então, aqui eles sugerem, dentro dessa imagem, né? A entender o que eu amo fazer, né? O que eu amo fazer junto com o que eu sou excelente fazendo é a minha paixão. O que eu sou excelente fazendo junto com o que eu ganho para fazer é a minha vocação, né? E aí, o que eu ganho para fazer, junto com o que eu faço bem para o mundo, é a nossa profissão. E o que eu faço bem para o mundo, junto com o que eu amo fazer, é a nossa missão. Então, para quem não conhece, né, é mais uma dica aqui para buscar essas ferramentas, né, que vão nos auxiliar a florescer, né, essa nossa essência, né, porque às vezes não está tão claro, né, a gente não está tão aberto ainda para entender quem nós somos, né, e é fundamental para qualquer carreira, né, que a gente saiba, inicie com esse processo interno de autoconhecimento, né, e aí tem várias maneiras de se encontrar, né. Um outro movimento que eu participo muito, que é o IDG, né, ele surge na Suécia, em função de a gente não estar atingindo, né, até 2030, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, porque eles chegaram à conclusão de que internamente, né, a gente não está conectado ainda com esses objetivos, né, em que pese tudo que está sendo feito, né, a gente está chegando em alguns ODS aí com mais potência, mas tem muitos deles que não vingaram, né? Infelizmente, né? Porque falta isso aqui, né? Que é a proposta dessa teoria, né? Que é pensar em 5 pilares, né? Que é o pensar no ser, no pensar, no relacionar-se, no colaborar e no agir. E a partir desse framework, né, é possível a gente desenvolver essas habilidades e para que a gente tenha realmente mais condição de se relacionar com esse nós e com o mundo, né, que é essa parte de se relacionar com os outros, com a gente mesmo, né, com o eu, e com uma carreira realmente com legado, né. E aí eles criaram esse framework muito bacana, que vai nos dando, né, condição de fazer essa trilha do conhecimento para a busca desse propósito, né? E aqui fica a dica, né? Depois a gente pode conversar mais tarde. Aqui são os objetivos de desenvolvimento sustentável também, que talvez muita gente conheça, né? Mas o IDG foi justamente conectado com os ODS, né, que surgiram para a gente pensar nessas carreiras mais conscientes. E o nós, gente, relações que moldam e espelham, né? O ser humano é um ser de relação. Então, como é que a gente está criando essas relações, né? Como é que a gente está se relacionando com o outro? São relações verdadeiras ou não? Ou são relações, às vezes, pensando aqui na liderança, que também é um outro assunto que eu trago muito, né? Estão sendo impositivas, eu estou conseguindo fazer esse processo de forma realmente que seja
bom para os dois lados, né? Que não seja naquela visão tradicional que a gente vivia antes do manda de obedecer, né? Simplesmente, de não poder pensar, de não ter espaço dentro das nossas organizações para isso, né? Aqui essa imagem ela traz muito essa questão, esse convite, né? Que não precisa ser uma imposição e nem deve ser uma imposição, né? Essa conexão aqui de Deus e humano, enfim, nesse espiritual aqui e o físico, ele é muito simbólico, né? Mas reflete essa relação da confiança, né? O quanto nós precisamos ter confiança no outro e passar isso e criar isso dentro dos nossos espaços para que todos possam ser quem eles são, né? E eu vejo em muitos espaços, até que eu trabalhei, né, justamente eu não tinha esse espaço de criação minha, né, era muito impositivo. E isso, até um tempo, a gente vai conseguindo passar, mas depois, assim, não dá mais, sabe? Chega um momento que dá uma virada de chave e a gente quer realmente ser mais criativo, ser mais potente ainda nas nossas relações. Aqui um outro ponto muito bacana também, outra dica de livro, né, Liderança Shakti, aonde também eu acabo trazendo dentro das minhas mentorias e tudo mais, né, esses conceitos que são conceitos que nos fazem pensar numa harmonização interna, né? Dentro de cada ser humano, a autora e o autor, a Nilima Bhatt e o Raj Sisodia, eles trazem essa proposta de que temos forças femininas e temos forças masculinas dentro de cada ser humano. E a gente precisa estar mais presente para que a gente não tenha uma orientação tóxica com o outro, não crie uma relação tóxica com o outro. Por exemplo, né? Aqui eu vou falar brevemente, né? Mas é bastante conteúdo, né? A gente tem dentro de um polo feminino, né, a empatia, a gentileza, a inclusão, a abertura, criatividade, confiança, harmonia, que às vezes falta muito dentro das nossas organizações, né? E isso é uma força feminina. A força masculina, ela também é importante, né? Ela traz clareza, assertividade, foco, direção, ordem, disciplina, estrutura, discernimento, força, convergência, enfim, são todas essas qualidades que nos fazem andar também para um caminho do bem, né? Mas, ao mesmo tempo, o que que acontece, né? A gente pode estar, às vezes, num polo feminino que não é o ideal, né? Não seria o mais aconselhável. E aí a gente acaba tendo comportamentos não muito bons. Por exemplo, no polo feminino, sufocante, sentimental, carente, dependente, explorado, sem foco, irracional e tudo mais. No polo masculino, desculpa, agressivo, cruel, mecânico, arrogante, né? E quantas vezes a gente não, você já se deparou em um polo desses negativos, né? E quando a gente tem mais consciência, está mais voltado para o nosso interior, a gente consegue perceber isso e automaticamente tentar migrar para um outro polo, né? Porque se eu não tenho conhecimento de quem eu sou, dos comportamentos que eu estou trazendo para a relação com o outro, né? Às vezes eu posso estar prejudicando a outra pessoa, né? E isso não é uma carreira consciente, eu não posso ser um líder consciente pensando dessa forma, né? Então, essas ferramentas, elas nos ajudam a, a ter mais consciência, né? E trabalhar isso, porque é uma jornada realmente de autoconhecimento. E no mundo, gente, a contribuição é com sentido, né? Eu acho que agir é trazer algo novo no mundo, né? É a gente buscar, através da inovação, se fala muito em inovação, né? O que que a Eliane veio fazer no mundo, né? Às vezes a gente acha que está fazendo o que o mundo está nos pedindo, mas não é. É o que os outros estão querendo que a gente faça, né? E é muito difícil a gente parar nesses momentos como a gente está tendo aqui, né? Para dizer, opa, talvez eu tenha que ajustar a rota, talvez eu tenha que buscar um outro caminho, né? Talvez eu não esteja feliz onde eu estou atualmente, né? E a gente vai ficando. E isso acontece comigo também, né? Não é só é do ser humano, né? Mas automaticamente, né, a gente vai trabalhando, né,
com mentorias, com outras ferramentas para buscar isso de uma forma mais genuína. E aqui eu falei para vocês, né, também na questão de deixar um legado, de deixar um propósito. O capitalismo consciente também é um outro movimento muito bacana, que traz muito conhecimento nessas relações, né? E aqui a teoria ela traz muito de uma pesquisa que o Raj Sisodia, que foi o fundador do movimento nos Estados Unidos, dessas empresas que ele queria investigar para a tese de doutorado dele, e ele investigou, e elas estavam fazendo muitas parcerias, eram pessoas empresas que se relacionavam muito bem com o seu público, e elas não faziam muita propaganda, né? Elas simplesmente eram empresas do bem. E aí ele começou a pensar, puxa, mas o que elas têm em comum? E ele diagnosticou 4 pontos, né, que era um propósito mais elevado, todas estavam conectadas e divulgavam esse propósito mais elevado para todos, né, de uma forma mais genuína, e isso fazia com que a comunidade, né, gostasse, se conectasse com esse movimento. Depois, também a questão de integração com os stakeholders, né, que esse olhar da nossa empresa não como uma ilha, e as nossas carreiras também não como uma ilha, né, mas numa relação coletiva, né, nós precisamos estar no coletivo, e o propósito ele é muito interessante porque ele se concretiza de forma genuína quando a gente consegue envolver o coletivo, né? É muito louco isso, mas eu estou sentindo isso casualmente agora nesses últimos anos, né? Trabalhando, buscando isso, né? Que não é para mim que eu estou fazendo, né? É para o outro. E dentro das organizações, a gente tem a liderança consciente, né? Que é essa liderança também preparada, né? Com uma trilha de conhecimento muito voltada para esse descobrimento interior, né? Eu preciso ter lideranças conscientes para liderar outras pessoas de forma consciente, né? E isso tudo para quê? Para gerar uma cultura que seja realmente que a gente tenha condição de vivenciar o propósito, né, porque muitas vezes dentro dos nossos espaços, a gente sabe muito bem o que tem que fazer, a gente tá lá às vezes na parede o nosso propósito, eu já escrevi isso, para mim, eu tenho o propósito, Eliane, de ser assim assado, mas a gente não pratica, né. E trazer para a prática, seria dentro dessa metodologia a cultura consciente, né. E e aí gente, assim, trazendo aqui um outro entrelaçando esses fios, né, a gente vive num mundo realmente de interdependência, né, e, o eu e nós, o mundo é justamente isso, né. Segundo Confúcio, aqui ele diz que a virtude pessoal gera harmonia familiar, que gera ordem social, que gera paz mundial. Então tudo que a gente está fazendo, no mundo, ele tem realmente um impacto, no coletivo, né. Então, a mensagem, né, essa de escuta, né, e tem essa escuta filosófica, que nem eu digo aqui, né, tem um professor, eu nem sei dizer direito aqui, Wing Chun Yang, ele diz que a gente vivemos numa era de excesso de positividade e ruído, o sentido nasce do silêncio. Então, pausar, muitas vezes, é a nossa é por onde a gente vai começar a fazer a transformação, né. Acho que não tem outro sentido de a gente ouvir, né, a gente precisa se ouvir mais para fazer essa transformação acontecer, né, porque a gente, às vezes, está num de carreira, no momento de buscar essa transformação, e a gente não sabe como fazer, né, a proposta é, claro, às vezes com outras pessoas nos ajudando, né, e aí a parte de mentoria ela é fundamental, mas olhar para nós é essencial, assim, não tem como a gente sair dessa proposta, né. E a narrativa com alma conta a nossa história, né, não é o nosso currículo que vai valer a pena, né, é o nosso caminhar. E então é mais sobre a nossa trajetória, né, a nossa história que está valendo, né, então se ancorar nessa história, entender, porque muitas pessoas às vezes eles esquecem, né, eu não quero saber da minha história, eu não quero nem olhar para isso, já passou, mas ali naquele ruído, aquele desconforto pode estar uma chave para esse novo caminho, né. E caminhar com quem a gente, escolhe, né, acho que a gente precisa escolher com quem caminhar,
né? Essas pessoas que vão nos fortalecer, né? Como esse grupo, como tantos outros grupos que a gente tem aí disponíveis, né? Para a gente se conectar em rede. Uma inspiração, né? Carreiras com propósito não seguem, então, apenas um caminho, elas constroem sentido e legados. São jornadas onde o que se faz encontra quem se é, né? E aqui, eu gostaria de convidá-las, né, para a gente pensar um pouquinho na gente, né? E aí, quem tiver uma caneta, um papel, né, para a gente ter uns minutinhos aí para realmente colocar isso no papel, e começar a pensar, nesses 3 eixos que eu trouxe, né. Não sei se a gente pode seguir, eu não estou vendo vocês, aqui é mais difícil para mim, mas se podemos seguir com um trabalho um pouquinho mais prático aqui, uns minutinhos, só para a gente, cada uma ir pensando na sua trajetória, né, e provocando isso dentro de si, pode ser? Feito? Seguimos então? As meninas Aqui disseram que sim. Sim, beleza, é que eu não enxergo aqui vocês. Tranquila. Vamos lá. Então, pensando aqui em quem eu sou, né, aqui tem umas provocações, né, quais são os nossos valores que não são negociáveis? Que talentos ou dons naturais eu expresso? Em quais momentos da vida, da minha história, né, eu me senti mais viva, inteira, potente? Que partes de mim estão caladas na minha carreira atual? Que desconfortos a gente está tentando me dizer, que desconfortos estão tentando me dizer algo? Pensar nisso, né, pensar nessa presença dos desconfortos, né. Às vezes tem uma coisa incomodando a gente não sabe o que que é. E a gente também fica ali e às vezes não dá bola, às vezes é uma dor, né, física, né, a gente viu ali no início da apresentação, né, o nosso corpo, também é físico, né, tem as nossas emoções, tem a nossa energia, né, mas tem todo essa integração de mundos, né, mundos físicos, um mundo espiritual. Então pensar nisso, né, e aqui trazer, uma definição, né. Qual é o nosso porquê pessoal hoje, né. O que que a gente está, tá pensando, né, nessa questão do propósito. Como é que a gente se define, como é que a gente pode construir essa nossa missão, esse nosso propósito para o mundo. Então vou deixar aqui uns 30 segundinhos só para vocês pensarem, né, e verem o que vem, né, nesse momento, né, quiserem anotar, né, porque às vezes a gente não conecta na hora, mas, daqui um pouquinho, né, vocês vão reler aquilo ali e quem sabe não vem uma virada de chave, não vem uma ideia, né, não vem uma nova conexão, não vem uma luz aí para nos guiar, né, de que caminho a gente, está seguindo, né, se não são caminhos realmente de terceiros, né. Não vamos delegar a nossa vida para outras pessoas, né, acho que esse é fundamental, né. E aí gente, isso é só um test drive aqui, né, depois vocês continuam, eu posso deixar o PPT para vocês. No nós, né, eu pensei aqui em trazer também algumas reflexões, né. Quem são os meus espelhos e aliados nessa jornada? Com quem eu posso, me abrir, confiar, né, as minhas, vulnerabilidades? Porque a gente tem tantas, né, e a gente às vezes está rodeada de cascas, né, cercadas ali de máscaras, né, e a gente não olha, para si. E o outro ele é uma fonte muito importante, né, para a gente, nos clarear, né, tirar essa névoa que às vezes tem, na nossa frente, que nos impede de enxergar quem nós somos, né, e aonde a gente pode melhorar. Com quem posso falar, né, as minhas dúvidas sem julgamento, porque não são todas as pessoas, né, a gente tem algumas pessoas que estão mais conectadas, que vão nos dar esse feedback com mais, genuíno e que seja mais genuíno mesmo, né, porque às vezes tem pessoas que também não querem ajudar, né, então escolher esses parceiros para isso é fundamental, né. Que tipo de rede que me faz expandir e não me esconder, né. Qual o legado que eu quero construir em conjunto, né. E aqui, o convite é que para que você identifique 3 pessoas da sua comunidade, né,
que você queira se conectar ou se reconectar, né? Que sejam talvez pessoas que vão te abrir portas, que vão fazer você enxergar outras coisas, né? Eu acho que é muito bacana isso, né? E é, às vezes a gente não faz isso, né? A gente acaba seguindo a, a trilha, né? Da vida, né? O mundo externo ele nos puxa muito para esse mecanicismo, a gente precisa fazer e é tudo no automático, e a gente não pensa, quando a gente vê, passou 1 ano, passou 2 anos e a gente não fez nada, né? Então, convite aqui para isso também, né? Para a gente nomear algumas pessoas e buscar aí auxílio. E o mundo, né, onde eu posso servir com mais sentido, né? Que causas, temas, né, fazem meu coração vibrar, né? É a causa feminina, é a causa da educação, é a causa da sustentabilidade, né? Tem tantas portas abertas para a gente, né, seguir, né? Que são caminhos realmente com propósito. E que necessidades eu vejo no mundo que eu posso ajudar a transformar, né? Porque a gente sempre quer se engajar, a gente quer se sentir pertencente também a essa transformação, né? Protagonista disso tudo. Então, não deixe passar esse tempo, né? Buscar dentro da nossa história de vida, né? Poder contribuição para os outros, né? Porque a gente, às vezes, eu brinco, né? Porque eu entrevisto muitas pessoas ali no programa, as pessoas inspiram, né? E é incrível porque eu já tive feedbacks assim: nossa, Eliane, eu não tinha pensado que eu tinha feito tanta coisa. A gente às vezes não dá valor, né, para as coisas que a gente faz, a gente nem lembra que provocou um impacto positivo na outra pessoa. Já recebi feedbacks que me disseram assim: nossa, Eliane, uma frase que tu falou aqui me abriu uma chave imensa de um portal que eu não tinha acesso, né. E e falar isso para o outro é muito importante, né, nesse olhar sempre do bem, né, de querer ajudar, de querer, deixar um impacto positivo no mundo, né. E aqui, o convite é que a gente escreva, né, uma pequena visão de contribuição, né, aonde eu quero chegar e deixar isso no papel, né, porque a gente escrever no papel parece que nos traz mais, força, coragem para a gente transformar as realidades que a gente vive, né. E aqui, mais uma missão aqui para os próximos 7 dias, né, que é colocar isso em prática, né, cultivar a si mesma, transformar o mundo. Então, esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento de cultivo, né, que a gente possa ter esses momentos de cultivo próprio, de nutrição, né. Cada uma escolhe, o que mais lhe agrada, né, não tem uma fórmula pronta, como eu falei, mas eu acho que tem muitas opções, e maneiras da gente se desenvolver e tentar buscar a nossa essência, né? Tentar nos alinhar nesse caminho da vida, nesse caminho que nos traz aí para uma potência maior e realmente conectando aqui o lado espiritual, conectando todas as nossos pilares, né, energético, para quem curte essa linha, né, o físico, o emocional, que às vezes é muito, negligenciado, né, por todas nós, né, mas buscar esse entendimento, esse autoconhecimento, gente. Quanto mais a gente se conhece, a gente mais, consegue deixar uma marca positiva no mundo, né. E aí, poder então, fazer essa conversa, colocar num post, colocar, isso na rotina, silenciar alguma coisa que a gente não estava fazendo, ou buscar essa ideia de colocar isso no mundo de uma forma mais potente, né, e a gente tem várias maneiras. Então, o convite aqui é para isso, né, para que você consiga aí nesses 7 dias deixar, alguma coisa materializada de tudo que você ouviu aqui. Tá bom? E aqui tem as minhas redes sociais também. Será um prazer imenso, né, a gente fazer essas provocações aqui com mais tempo, né, porque eu sei que o tempo é curto, mas a ideia aqui é que a gente saia com algumas pinceladas, né, do que é possível, do que a gente pode fazer. E realmente, assim, a minha formação ela é muito eclética, né, e eu gosto de misturar tudo, e nesse misturar tudo, né, saem muitas coisas legais, né. Então, convite para vocês é isso, né? Espero que tenham gostado e estou aqui à disposição para a gente bater um papo, né? E ouvir vocês também, que caminhos vocês estão seguindo, né? O que vocês estão fazendo também, para além do que tudo que ouviram, né? E
que foi positivo e que possam contribuir para as outras meninas também. Primeiro adorei o material, tirei várias fotos, eu não vou compartilhar todas, não se preocupe, Não tem mas problema. não, eu adoro esses assuntos e na verdade eu me identifiquei muito com você, eu estou em mercado financeiro, né, eu trabalho num banco Ah, aqui, na verdade estou aqui no escritório, uhum, mas eu tive uma crise dos 40 muito forte, e justo quero fazer uma transição de carreira e fazer como mentoria, ajudar até a parte que você colocou, né, ajudar a pessoas em transição, etcétera. Talvez não tanto transição de carreira, mas transição de vida também, né, de perfeito. separação, esse tipo de coisas. E daí eu tô criando, né, e quero criar um negócio de redes sociais e de infoprodução para dar mentoria, né, como ser Maravilha. infoprodutor e dar mentoria. E a pergunta que eu tenho para você, na verdade, e eu falando portunhol aqui, e eu vejo muito dessas, né, eu faço também imersões, cursos, etcétera, eu adoro o crescimento pessoal, e quando você mostrou o Ikigai, eu gostei muito do Ikigai, né, eu conheço a versão mais simplificada, não que você mostrou, mas a minha dúvida é, alguma vez eu já escutei de alguém, que eu não lembro quem na verdade, mas que você só alcança o seu propósito quando você não tem mais desafio financeiro, quando você já tem uma liberdade financeira, porque daí você realmente vai fazer o que você gosta, entendeu? Porque sempre Uhum. a parte financeira vai estar associada de alguma forma, você vai falar: "Ah, é minha hora, eu vou querer vender mais", ou entendeu? Eu queria saber o que que você opina isso, eu não sei se você já havia escutado, mas qual que é a sua opinião sobre isso? Será que a gente realmente pode encontrar um propósito verdadeiro somente quando não tiver nada de dinheiro associado? Já sou aí trilionária, e aí sim, agora sim eu tenho meu propósito, ou será que mesmo tendo uma tranquilidade financeira, talvez, eu já posso encontrar o meu propósito? Nessa linha, queria escutar um Sim. pouco a Olha sua só opinião. que pergunta bacana, assim, né, porque é uma não tem fórmulas prontas, tá, então, cada pessoa vai se descobrir, né, mas eu, por exemplo, né, vou falar de mim aqui que eu acho que é a melhor opção, né, eu vim de uma, família pobre, assim, né, não tinha recursos, né, então eu tive que trabalhar no início da minha carreira foi super, Uhum, financeiro mesmo, né, então eu buscava ali, mas eu não sei, Érica, me parece que ao mesmo tempo que eu tinha que buscar essa parte financeira, que para mim era bem importante, eu queria estudar, então eu tinha metas. Ter essas metas, ter esse sonho grande, né, que para mim já era uma conexão com esse propósito, foi me levando para esse caminho. Automaticamente as coisas vão acontecendo, sabe. Eu não sei te dizer, então eu nunca aconselho ninguém a ficar esperando as coisas, a vida passar, porque às vezes sim, sim, a financeira ela vai nos acompanhar durante toda a vida, né, mas mesmo assim eu consigo sim entendo. pequenas, proporções, né, em pequenos passos, da nossa vida, e aí às vezes é muito louco, porque as pessoas querem mudar, "Eu quero transformar o mundo, eu quero não sei o quê, aí eu vou me realizar". Não gente, a gente precisa, se realizar com o nosso Tudo ao mesmo entorno. tempo. Vai Tudo ao trocando a mesmo roda e tempo o pneu e o tem que carro tá fa andando. tem que fazer. Então, a ação, tornar tudo isso aqui na ação, não deixar só no papel, vai, gerando novos inputs, sabe. Então para mim sempre foi assim, eu tinha dificuldades, as dificuldades me faziam se movimentar, e esse movimentar ia criando outras, alternativas, né, e cada um, vai buscando. Então, para mim é muito assim, eu, nunca esperei, né, a minha questão financeira passar, porque demorou para passar. E se eu Uhum, tivesse ficado esperando, né, eu não teria feito tudo o que eu fiz. uhum. E, acho que é isso, assim, sabe, é na prática mesmo, é na mão Uhum. na massa que a gente vai construindo esse É, caminhar, né, esse e as coisas se protagonismo. resolvem, né, como você Vão falou, se eu gostei disso, resolvendo, as coisas se resolvem. É vão que se para mim, por resolvendo. exemplo, eu quero fazer transição, mas eu não tenho Aham, muitos clientes hoje, né, e eu tenho uma certo. tranquilidade financeira trabalhando num banco. Então eu Aham, fiz muito essa reflexão de quais são meus valores, né, e tranquilidade financeira é uma coisa muito importante para mim, né, não quero perfeito. dar e não consigo, tenho que vender a alma para conseguir ganhar dinheiro e pagar as contas, né. Sim, Então, claro. tem por um lado o que eu quero fazer eu sei que vai me realizar mais, né, mentoria e tal, mas por outro lado eu não consigo hoje sair. Então, por exemplo, hoje eu tô Uhum. em teoria eu tenho horário de trabalho aqui, entendeu, eu falei separei na minha agenda, não, eu quero participar dessa sessão e tal, mas é meio que assim minha vida, né, então eu tô tocando os 2 barcos, digamos, Sim. mas eu penso muito nisso, né. Mas tá Não, bom, obrigada. e tem uma jornada, né, Erika, eu sempre digo, né, que a gente pode fazer 2 3 carreiras ao mesmo tempo, né, porque você
pode, né, iniciar um processo. Vai começando pequenininho, né, porque aí tu Uhum, vai tendo mais, potência também, tu vai se experimentando, vai vendo se é isso que tu quer, né, e com uhum, isso tu vais, te organizando financeiramente, né. Para mim, uhum, desde os 17 anos, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha esse sonho grande. A minha ideia era que eu pudesse ter uma carreira, aonde eu pudesse ter mais flexibilidade, né, que eu não precisasse uhum. trabalhar de CLT. Isso sempre vinha na É o minha que eu mente, tenho, sabe. é o que eu É. tenho. E aí o que que eu fiz? Eu já fui me organizando, tipo assim, poupava um pouquinho mais, sabe. Então assim, são vários passos que a gente vai fazendo, né, que eu fui fazendo para construir isso, e depois que eu saí, eu, na verdade, saí do banco mesmo por uma não foi nem desligamento, eu pedi para sair mesmo, né, eu tive uma proposta de acordo, e aí foi Uhum, tipo assim, eu estava preparada, sabe aquele momento, assim, estava entendi. Você preparada? sente que é o momento, Eu né. É sei, que eu pra mim esse sinto. momento não chegou, mas É, entendi. mas eu te aconselho a ir testando, sabe, vai colocando isso no Uhum. movimento, no fluxo, vai fazendo, 1 ou 2 mentorias no mês, sei lá, vai É, começando, isso que eu sabe. tô fazendo. Uhum. Aham, vai ser bem Sem bacana. muita ansiedade, né. É, exato, Uma hora exatamente. sai esse momento. Tá bom, obrigada. Imagina. Alguém mais tem alguma Menina, colocação, observação que queira fazer? nem precisa ser pergunta, mas assim, do que acharam, né, se já passaram por transições também, é sempre muito bom ouvir, né, as experiências de vocês, acho que aqui é super rico, né, também para com a Érica, com as meninas que estão aqui. Gurias, eu fiz algumas imersões, eu não sei se vocês conhecem o Gabriel Carneiro, e ele tem um livro bem recente, que é Bota, Fralda e Vai. Ali, por incrível que pareça, ali tem pequenas reflexões e que fazem uma transformação na cabeça da gente. E isso é uma coisa que em todas as imersões ele sempre fala, e isso eu acho uma coisa muito interessante, porque eu estou no final de carreira. A minha dificuldade agora é parar. Eu Uhum, estou trabalhando para parar, para conseguir me aposentar e até, se for o caso, enxergar alguma outra coisa, ver alguma outra coisa. Mas o caminho se faz caminhando. uhum, E aí, isso faz com que a gente não pare e consiga enxergar várias outras pequenos atalhos que podem ser satisfatórios para a gente. uhum. Então, E o mudar conversar, é né, difícil, é, é, conversando com mudar é outras pessoas, difícil, o caminhar, mas o parar também é difícil, gurias, com certeza, bastante. com certeza. Eu tenho muitos Obrigada. colegas aqui dos bancos, né, que também já estão numa situação, assim, de não querer mais ou pela idade, enfim, né, e é um dilema também, né, porque, a gente sempre trabalhou muito, né, quem trabalha na instituição financeira, a Erika sabe, né, é puxado a coisa, sabe. Pauleira, é. Pauleira, pauleira, né. E quando eu saí foi muito estranho, porque eu comecei a trabalhar daí com o meu esposo, fui para a área acadêmica, e Uhum. eu achava, assim, que eu não estava fazendo nada. E sabe aquela impressão assim: "Ah, mas é só isso que eu tenho que fazer? É só isso?" E o meu marido: é isso aqui, tem que fazer isso aqui. Então, assim, são, outros, espaços, né, que a gente ocupa, aonde não precisa ser tão acelerado a coisa, e a gente sente, né, sente o baque. Para mim foi um tempo de Uhum. adaptação grande também para esse parar. É como a Tânia, eu não tenho, não, Tamine, Tamine, é que não aparece o teu nome isso. aqui, Tamine. Coloquei. Aham, não, tranquilo. Mônica, quer falar um pouquinho? Falar sobre a sua experiência. A Erika tá aí no México, a Eu Tamires Eu tá em tô. Porto Alegre, e você, Mônica? eu tô em Pomerode, Santa Catarina. Olha, que bacana. Eu fiz também uma transição de carreira há pouco tempo, né, tem um ano e pouquinho. Eu vim da área de confeitaria
não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Amava o que eu fazia, fiquei 11 anos no ramo de confeitaria e resolvi parar para vir para a área de finanças, né? Nunca me imaginei trabalhando com consórcio. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu vi o que o produto faz na vida das pessoas, né? Principalmente pessoas que não têm condições de fazer um financiamento, que sonham com a primeira casa, e de repente essa pessoa é contemplada, consegue comprar sua casinha, consegue realizar seu sonho. Parece assim que a gente está vivendo o sonho do cliente, sabe? E assim, eu nunca me imaginei aqui, mas também não me imagino em outro lugar hoje, né? Então como é que eu posso dizer? É meio mágico, né? Como a vida vai levando a gente para lugares assim que a gente não imaginava. Uhum. Isso é bem Não deixa de interessante mesmo. lidar com o sonho, né, Mônica? Tá na confeitaria, lida com os sonhos das Sim, pessoas. sim, com certeza, é verdade. Eu sou uma prova viva, eu estou no 12º consórcio. Toda a minha vida eu trabalhei com consórcio, eu tive consórcio. E eu acho Aham. que adquiri muita coisa em cima disso. Sim, eu sempre falo que se eu tivesse conhecido o consórcio antes, a minha vida financeira seria outra. Né? Mas nunca é tarde. Eu já coloquei meu filho também para começar a investir. Muito bom. Beth, não sei se está por aí, Beth, gostaria de falar? Abrindo a Tá câmera. ouvindo? Tô abrindo aqui. Peraí. Aí, Olá. a, a minha perspectiva também, assim, eu tô bem no início, sabe? É tipo, os primeiros passos, literalmente, é exatamente isso. Os primeiros passos. Digamos assim, que eu tô começando a estudar esse ano, eu comecei a fazer pesquisas, entender um pouco mais, analisar, né? Ver, mentalizar assim, a questão lá na frente, né? Projeções. Mas aí eu tô realmente, literalmente, tipo, engateando. Então, assim, é, é bem inicial mesmo, nessa tentativa, né? Eu tô no mercado de seguros, né? Mas trabalho na área financeira, certo? E aí, assim, é mais um vislumbre ainda. E, assim, é muito interessante, porque, como vocês falaram, que, tipo, você tem que começar, né? Tem que dar o primeiro passo. Então, em algum momento, você vai tomar suas decisões e saber qual direção vai ser mais próxima daquilo que você quer. Você imagina que seria, é, estaria mais conectado, entendeu? Então, essa é a ideia, essa é a ideia. Mas é interessante ver, assim, que realmente outras pessoas têm essas mesmas expectativas, tratativas, umas digamos assim, estágio, né? Sim. Mais já definido, outras no meio, enfim. Mas o propósito e o objetivo, no final das contas, é o mesmo. É o mesmo. Estamos em estágios, às vezes, diferentes, né, e por isso que é Exato. importante, assim, esse compartilhar, né. Tendo esse compartilhar, a gente vai vendo e às vezes a gente tá com uma dor tão grande, já aconteceu comigo também, né, numa situação, não sei o quê, aí tu vê, a Mônica tem a mesma dor que eu. Puxa vida, vamos ver como é que ela fez, vamos ver como é que ela resolveu. E assim a gente vai construindo, né, um posicionamento em cima, da experiência dela, né, conecta com a gente, enfim. Acho que é muito rico, né, e eu acho que é o início, assim, da gente, começar a pensar no que a gente quer para a nossa vida, né. Eu sempre tive esse sonho, né, de realmente viver com mais flexibilidade, de ter mais qualidade de vida, né, então isso me impulsionou muito durante toda a minha trajetória. E foi mais intenso quando eu comecei a olhar para dentro, né, fazer cursos que trouxessem quem eu sou, né. Tem várias, aqui eu trouxe algumas opções, mas tem N opções que vão,
dando esse norte, né? Porque a gente sozinho não se enxerga, a gente precisa do outro para fazer isso, né? Tem um processo que a gente não enxerga. Então, eu posso dizer para vocês, assim, que vale muito a pena, né, ou mentoria, ou conversar com uma amiga, sabe, que seja uma amiga que vá, dar esses feedbacks positivos não, mas, justos, né, adequados, para fazer você crescer, porque não adianta dar um feedback assim: "Ai, que lindo, vai dar tudo certo", não ver nenhum lado negativo, não é isso, né. A ideação aqui é que a gente possa ajudar a pessoa a construir e ver tudo o que ela precisa, né. Às vezes é mais conhecimento na área, às vezes é a questão financeira que não está bem, organizada ainda, então recua um pouquinho, né, ou vai fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. E outras coisas, às vezes é a parte interna, a autoestima, a pessoa ainda não está, centralizada, às vezes é questões emocionais, né. Tudo isso, eh, são pilares, né, são pilares que nos ajudam a nos encontrar. E quando a gente encontra isso, assim, abre muitas coisas e a vida ela é pedagógica, como eu falei, né, ela vai nos levar para esse caminho que a gente tem que seguir. É muito louco, mas é assim, é mágico. E esse nosso encontro aqui, acho que dá para dizer que foi muito interessante, mágico, né, como você colocou aí, Eliane. É, Essas exato. perguntas que você fez aí no final, esse exercício prático, ressoam fundo e ecoam longe, porque nos faz refletir ou recordar. Recordar eu já fiz um processo parecido com essas perguntas que você pontuou, Aham. e é algo muito interessante, poder relembrar aquilo que você sabe que já fez, mas que por Uhum, algum momento você se afasta diz: "Opa, mas eu já obtive sucesso, eu já conquistei, eu já fiz, eu já realizei e eu posso fazer de novo". Eu acho que uhum. esse é um grande ensinamento que eu trago dessa sua fala, que é possível, em qualquer momento que seja, a gente fazer, refazer, acontecer e seguir. Muitíssimo obrigada pela tua valiosa contribuição aqui e partilha com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, né, e que, todas nós, né, encontremos então esse propósito e esse caminho, essa luz que vai nos guiar aí para um futuro com realmente legado, né. Eu, gostaria muito, né, que as pessoas que estivessem aqui, que vão assistir ainda a palestra, né, ficasse com essa pulguinha atrás da orelha, né. Eu acho que tem muito conteúdo, né, talvez isso vai caindo as fichinhas ao longo da semana, né, mas é um momento que a gente precisa fazer. Fazer isso dentro das nossas organizações, com os nossos colaboradores, também é essencial. A gente precisa dialogar mais. Às vezes a gente recebe tudo muito pronto e as pessoas não estão conectadas, os talentos estão indo embora, gente, porque às vezes o que precisa é só a gente fazer um espaço para conhecer outra pessoa, né? E também tentar conectar os objetivos dela, né? Esse propósito dela com a nossa organização. Isso é fundamental, criar esse espaço de segurança, né, e para nós mesmos, né, como líderes, né, realmente, poder dar o nosso melhor nesses espaços, contribuindo para as curas das pessoas, né, e para que elas realmente encontrem, eh, o que elas têm de melhor e esse chamado que a vida tem, né. Cada pessoa tem um chamado, né, então o limoeiro, vamos pensar aqui nas plantas, né, o limoeiro tem o dom, tem o objetivo de dar limões. Quem é laranja vai dar laranja, e tá tudo certo, né. O importante é que a gente, se encontre, né, e e sigamos o nosso caminho aí que as coisas vão começar a aparecer. Sincronicidades acontecem, tá, gente? A gente tem que Certeza. estar atenta, tá bom? Obrigada a todas.